Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a satisfação de receber ele aqui nos nossos estúdios Papo Ligeiro. Ele que é consultor de mercado, palestrante, presidente da APMP, sócio da Terra Agronegócios, produtor rural, segundo vice-presidente da FAEG e comentarista da Band News FM. É ele, Enio Fernandes. Enio, bom dia e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, eu acompanho o Papo Ligeiro, estou muito satisfeito de estar aqui hoje. Pessoal, mas antes da gente começar, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube e seguir a gente no Instagram. É Papo Ligeiro, tudo junto. Enio, eu queria voltar na década de 70, né? E falar do cerrado brasileiro, ao qual diziam que o cerrado só valia se fosse dado ou herdado, isso naquela época. Foram homens como Alisson Paulinelli e uma vasta gama de produtores rurais que transformaram esse cerrado em vitrine de produtividade, tecnologia, geração de emprego e renda. Como se conseguiu uma mudança tão drástica em tão pouco tempo? Excelente sua pergunta e mostra claramente quando você tem um projeto de nação, não de governo, nem de poder, o resultado é outro. Quando você volta a 60, 70, o Brasil era importador de alimento. Nós não competimos em nada. Borracha, soja, milho, a gente era importador de quase tudo. E o Cerrado era um grande deserto de pobreza. Se tinha as terras, mas não tinha produção. E aí o governo tomou uma decisão. Nós vamos investir maciçamente aqui, para trazer pesquisa para essa região, para ver se a gente consegue produzir, que era uma dúvida se ia produzir ou não, se conseguiria produzir, ou se a gente continuaria a ser importador de alimentos. Simples assim. E aí aconteceu várias... A gente acha que esse caminho foi fácil, foi muito difícil. Nós tivemos um choque de petróleo, que explodiu o Brasil, não tinha nem dinheiro para, num determinado tempo, nem dinheiro para pagar suas importações de petróleo, né? Isso desorganizou a economia, um desastre. Antes disso, os governantes criaram a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e começaram a dedicar ao Cerrado. A sociedade brasileira gastou bilhões e bilhões de reais tentando desenvolver essa região. Esse investimento maciço, esse foco em desenvolvimento, porque seria muito mais simples continuar importando, seria mais barato naquele período. Mas esse comprometimento com a visão de futuro, esse investimento maciço financeiro e a disposição das pessoas abandonarem seus lares e virem para cá produzir, transformou a região que era um berço de pobreza, um deserto de pobreza, na região das mais valorizadas do Brasil, responsável por alimentar não só o Brasil e o mundo, e hoje, graças a essa região, graças ao agro, a gente tem saldo na balança comercial, traz investimento, traz desenvolvimento, traz emprego e renda. E ao desenvolver o Cerrado, com a Embrapa, essas pesquisas desenvolveram outras regiões. A produtividade da soja no Rio Grande do Sul hoje é muito maior do que era em 1960. A do milho explodiu. Então nós trouxemos desenvolvimento para onde já tinha agricultura, mas muito precária, e trouxemos desenvolvimento para uma região que não tinha nada. Nada. Tanto era difícil que quando construíram Brasília, você tinha que dar várias benesses aos deputados e senadores para eles virem para Brasília para poder trabalhar, porque eles não queriam vir. Por isso que tem esses apartamentos funcionais, por isso que tem esse auxílio paletó, muita coisa aconteceu lá atrás, sabe? Em outras décadas, em outra realidade. E nós transformamos uma região completamente pobre na mais promissora do mundo. Hoje você faz algumas áreas dessas regiões, faz 3 safras no mesmo ano. Eu pesquisando, eu vi que não compensava nem fazer cerca nas terras, porque a cerca era mais valiosa do que a própria terra. Isso é verdade. A pessoa criava, a grande atividade era pecuária. Ela soltava lá e punha sino no pescoço do gado para ir depois campear o gado, procurar o gado com seus cavalos, escutando o sino. Não compensava fazer cerca, não compensava pagar imposto. Tinha gente que era proprietário de terras, ele doava a terra, paga o imposto para mim, fica com essa terra. Isso foi muito comum. O Brasil é uma potência mundial. Quando a gente fala nesse país continental chamado Brasil, vemos a pujança do agro. De acordo com o CPEA, no ano de 2023, 23,8% do PIB brasileiro veio do agro.
Foram exportados mais de 166 bilhões de dólares em 2023. Fomos o maior exportador de soja, carne bovina, açúcar, carne de frango, café, celulose, suco de laranja. Na sua visão, o que é esse Brasil continental nosso? É uma criança que ainda não mostrou toda a sua pujança. Não mostrou. É inacreditável como a gente está perdendo oportunidades. E quando eu falo perdendo oportunidades, geralmente a gente quer criticar governo, né? Eu não. Eu sou crítico de todo o sistema, de toda a nossa sociedade. A gente tem que repensar muitas coisas. Quando você olha para o futuro, a demanda do mundo por alimento é muito crescente e por energia muito crescente. E essa bioenergia vai ocupar cada vez mais espaço. O Brasil é o único país no mundo que pode suprir o mundo em alimentos e energia ao mesmo tempo. Então, quando a gente olha para o futuro, as possibilidades nossas são enormes. O CEO no futuro não tão distante. Não, né? agora, 2025, 2030. Gente, 2030 para a economia mundial é amanhã. É amanhã. O presidente do Goldman Sachs, o CEO do Goldman Sachs, ele fez uma frase inteligente. É impossível você pensar em segurança alimentar no longo prazo sem o Brasil. Tem um fundo que começou a investir no Brasil na área imobiliária, agora está vindo para o agro, chama Mubadala. Comprou várias unidades de produção de cana-de-açúcar, comprou empresas que estavam com dificuldade na produção de cana-de-açúcar com pouco capital. E ele falou o seguinte, o Brasil está para fornecer alimento para o mundo como Abu Dhabi está para o petróleo. Nós somos centro de produção de alimento no mundo. Não existe outro país com potencial de crescer a produção de alimento no mundo que tenha esse potencial como o Brasil. E alimento é uma perna. Mais à frente nós vamos conversar de energia, que é o futuro desse agro nosso, é a bioenergia. Mas para a gente fazer isso tudo, a gente precisa ter segurança jurídica. Tem um fato que aconteceu, que o STF foi lá e derrubou o marco temporal das terras indígenas. O Congresso foi lá e restabeleceu o projeto de lei. O presidente foi lá e vetou. O Congresso foi lá e derrubou o veto. Temos segurança jurídica para investir no campo? Não, nós não temos, e não é só no campo. Você não tem segurança jurídica na cidade. Nós demoramos décadas para fazer uma reforma trabalhista. E alguns questionamentos já começaram. Já foram derrubados. Décadas. Então o problema não é você fazer uma lei ruim ou fazer uma lei boa. Não é o problema esse. Logicamente que uma lei ruim ela vai atrapalhar o desenvolvimento do país. Mas o problema é você tomar decisões e depois voltar atrás em decisões. Isso arrebenta com o planejamento de qualquer empresário. Eu vou te dar 2 exemplos. Vou te dar 3. Um na área empresarial e 2 na área empresariais e um na área de infraestrutura. Vamos falar do Fundo Rural. O Supremo Tribunal Federal julgou por 3 vezes que ele era inconstitucional. Inconstitucional. Quando a maior corte do país fala que aquela cobrança é errada, qualquer empresário com mínimo de raciocínio, de gestão, entra na justiça para receber dinheiro de volta. Já estava decidido uma vez, já tinha sido discutido a segunda vez, beleza, já pacificou. Tudo bem. A grande maioria dos produtores entraram na justiça contra a cobrança do Fundo Rural. Já tinha 2, 3 decisões falando que eles não precisavam pagar. Estavam pagando já. Sim, não ganharam. Estavam depositando em juízo, porque teve gente depositando em juízo, teve gente não pagando. Isso, vou te falar no nosso caso. O juiz deu a liminar para eu poder acessar o dinheiro. Eu preferi depositar em juízo, porque a gente tem um receio do Brasil, né? O Brasil é muito inseguro. E você fez isso por vários e vários anos, você tinha um dinheiro lá guardado, você podia trazer investimento. Uma poupança, vamos dizer assim. Uma poupança. No meu caso é poupança, mas teve gente que gastou o dinheiro, porque a lei, 2, 3 vezes eu tinha falado. Aí, lá na frente, na hora de acertar as contas públicas, estava com um problema grave. O Meirelles faz uma visita no Supremo Tribunal Federal, conversa com o juiz, poucos dias depois eles julgam inconstitucional. Isso arrebentou com a finança de quem tinha gastado esse dinheiro. Isso minou. Eu estava com vários projetos que eu ia implementar com esse recurso que eu depositei em juízo. Então, de qualquer uma das 2 situações, ele foi negativo para o empreendedor, certo?
Não foi nem o dinheiro que se perdeu, que também impacta muito, mas foi a credibilidade do sistema judiciário que, peraí, será que eu posso confiar? Já tinha definido 3 vezes, agora veio... Né? E muda. Isso eu estou falando do fundo rural. Mas vamos tirar o agro do foco, vamos falar do empresário. Olha o que aconteceu agora com essa desoneração da folha. Você fez um projeto, passou, o governo depois prorrogou isso, o Congresso vota, o governo veta. Você não tem segurança. Aí vai para o Supremo. Então, assim, como é que, se eu tenho uma empresa hoje, de uma dessas áreas, eu fiz o meu planejamento do ano. O empresário, ele não olha o 30 do 3, ou 30 do... Ele olha o ano, ano, 5 anos, 6 anos, para eu poder fazer investimento. Eu vou fazer um investimento ou não? O que vai me sobrar do meu fluxo de caixa? Nós não estamos falando de coisa pequena, estamos falando de 17%. Então isso arrebentou com o planejamento desses empresários que estão se movimentando para solucionar isso. Mas eu aprovo uma lei, passa na Câmara, passa no Senado, o presidente veta, o presidente perde, derruba o veto e ele vai para o Supremo. Quer dizer, você não tem segurança nenhuma. Então eu falei do empresário urbano, falei do empresário rural, mas vou falar da população. Nós somos uma sociedade extremamente hipócrita nesse período que nós estamos vivendo. Vou te dar um exemplo. Meses atrás você viu aquelas chuvas e ventos em São Paulo, danificaram algumas redes elétricas em São Paulo, teve bairro que ficou 6 dias sem energia elétrica, já fizeram o maior rebuliço, acionaram a Enel, que é a distribuidora de energia local, estão propondo leis para mudar essa fiscalização dessas empresas que prestam serviços para a população, que pegaram estatais, compraram e estão servindo energia. Beleza. É necessário mesmo você... privatizar o sistema elétrico. É saudável. É saudável e eu preciso regular, senão o empresário não investe. É saudável. Como que pode ser que Roraima está há 15, 12 anos esperando só a construção de uma linha de energia para levar a energia do Brasil na Roraima? Enquanto isso ela fica comprando da Venezuela. Baixa qualidade, cara e não tem constância. Porque a economia venezuelana está colapsada. Então, o que precisa? Vai agredir o meio ambiente? Não. Vai construir estrada? Não. Eu vou construir uma rede de energia elétrica. E essa rede de energia elétrica passa dentro de uma reserva e eu estou esperando 10 anos uma decisão do Supremo. A Ferrogrão é um exemplo disso. Está travada por conta de áreas indígenas que vão ter que... A ferrovia vai ter que passar ali dentro. Agora, pensa aqui comigo. Você fazer uma ferrovia, você tem algum impacto ambiental. Mas eu construí uma rede de transmissão de energia, o impacto ambiental é mínimo. E o pessoal, o cidadão brasileiro do norte da Rondônia, da Roraima, né? Ele está esperando isso em 10, 15 anos. O pessoal de São Paulo, 7 dias se revoltou e os deputados já estão fazendo leis lá no estado de São Paulo para mexer, estão fazendo lei no Congresso Nacional. Os nossos irmãos lá no norte estão abandonados. Lá não é 7 dias sem energia, é o ano inteiro sem constância de energia. Quem vai investir nesse estado? Essa questão ambiental é uma questão que eu vou tocar um pouco mais na frente, porque a gente vê que o Brasil ele tem uma tendência a ser mal visto lá fora por algumas práticas que são muito melhores do que o que eles fazem lá fora e mesmo assim a gente ainda é condenado. Mas só um pouquinho, eu queria voltar aqui. Eu nem cheguei na área ambiental, eu dei dados jurídicos de decisões equivocadas e voltar. Eu te dei um dado jurídico também de você esperar uma decisão do judiciário ad eterno e ninguém toma providência. Nós estamos atrapalhando o desenvolvimento desse país, que esse vai e vem de leis e essa não decisão. Isso é um desastre. Isso um pouco é o Supremo politizando a justiça? Tem vários culpados, né? Porque quando eu jogo a culpa no Supremo, é muito fácil, são só 11. Não, eu falo o Supremo Judiciário como um todo. Mas vamos lá. Quando eu jogo a culpa no Supremo, que é ele que rege todo o arcabouço, né, jurídico, são só 11, é fácil você nominar. Mas também tem e são culpados sim, mas você tem uma gigantesca dose de omissão do Legislativo. O Legislativo, Câmara e Senado precisam se posicionar. Eles são os representantes do povo. Eles se acovardaram, Eles se acomodaram. Eu não quero entrar em discussão polêmica,
para eu não perder voto. Ao não discutir soluções polêmicas, e as coisas mais importantes da sua vida são polêmicas. Você vai casar ou não? Isso é uma decisão que você tem que tomar. Ela é polêmica no seu interior. Vai ter filho, não vai? Vai ter filho? Vou investir ou não? Vou ser trabalhador ou vou arriscar no empresário? Tudo que gera desconforto é polêmico. Porque quando eu não tomo a decisão, eu já tomei a decisão que é não tomar a decisão. É isso. É esse comodismo do legislativo, essa omissão do legislativo, até covardia do legislativo, deu espaço para quem não é omisso ocupar o espaço. E aí a gente começa a fazer várias distorções. Tem partido no Congresso Nacional que tem um voto. Um voto. Nós estamos com uma democracia amórfica, porque passa na Câmara, passa no Senado, eu tenho que ganhar as duas votações, aí o presidente da República vai lá e sanciona. Esse partido, mínimo, uma representatividade pequena, medíocre, entra na ação do Supremo. Aí o Supremo demora anos para tomar uma decisão, tudo para. E fica tudo travado. Tudo travado. E pior, ele às vezes reverte a decisão do Legislativo e do Executivo por causa da minoria. Então eu estou ensinando ao congressista o seguinte: eu não preciso fazer acordo aqui. Se eu perder, eu vou para o Supremo. Se eu perder, eu vou para o Supremo. E qualquer decisão que o Supremo tomar vai queimar ele. Isso é igual a criança na escola, que ela reprova de ano, ela vai, aciona judicialmente a escola é obrigada a aprovar ela. Ela chega isso. Na conclusão que ela não precisa estudar. Não precisa estudar mais. Né? E é o que está acontecendo. Parabéns. Tem uma fala de um ex-ministro, Roberto Rodrigues, que é um ministro, né, que eu tenho um determinado respeito. O ex-ministro Roberto Rodrigues vai de encontro com uma fala sua. Fala em uma entrevista que o mundo tem 4 monstros que têm que ser combatidos. E no convencimento dele, quem vai fazer isso é o agro. Os itens são segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas e desigualdade social. Você concorda com ele? E se concorda, o Brasil está caminhando para ser protagonista nisso? Eu concordo gênero, número e grau. Agora, você ter potencial é uma coisa. Você atingir esse espaço de protagonismo é completamente outra. Vou te dar um exemplo aqui. Você sabe onde ficam as maiores reservas de petróleo do mundo? Venezuela. E é um país medíocre, pobríssimo. Paupérrimo. Ele tem um ativo mais negociado do mundo, a commodity mais negociada do mundo hoje é o petróleo. O mundo é petróleo dependente. Ele é petróleo dependente. Nós vamos começar a fazer a transição energética? Vamos. Vai demorar 100 anos para a gente acabar com o petróleo. Não vai acabar. Porque eu tenho todo um arcabouço que vê através desse desenvolvimento. E o petróleo, hoje a produção do petróleo é muito competitiva. As economias que usarem petróleo vão ser a energia mais barata, ela vai ser mais competitiva e ganhar mais mercado. Então, como explicar que um país que tem o maior item mais desejado no mundo, mais negociado no mundo, mais importante até que o ouro, está numa situação tão paupérrima dessa? Tem potencial, mas não fez o dever de casa. Você olha para a Argentina é um país, ele já foi a Suíça da América. A Argentina, o PIB per capita da Argentina, em 1950, 1920, era mais alto que o da Suíça. Então, era o país a se morar, era o país que era o sonho de desejo de todos, aqui do nosso lado. A própria Venezuela, em 1980, era uma potência. Mas vamos falar um pouquinho da Argentina. Uhum. Olha o potencial que a Argentina tem. O que virou a Argentina? Terras muito férteis, logística muito boa de malha viária e ferroviária. Até para exportar também. Em 1980, grave esse dado, em 1980, a cidade de Buenos Aires tinha mais biblioteca que todo o país. 80. Com um potencial enorme. O mundo precisando de alimento. Como é que é o populismo? São erros de gestão. Então eu estou te falando assim, populismo, pode ser populismo, mas a gente cometeu erros de gestão antes nós cometemos erros de gestão antes do populismo. Vou te dar um exemplo. Na época do Fernando Henrique Cardoso, o populismo era menor, você concorda ou não? Concordo. Nós assinamos acordos internacionais que travam a gente ambientalmente. Por que isso foi assinado?
Uma visão, a pessoa pensou nela, no nome dela para a história, não pensou no futuro da nação. Não quis construir um legado. Fernando Henrique tem vários pontos positivos, mas cometeu alguns equívocos. E não tinha populismo naquela época. Aí você olha o potencial e que se virou. Quando você olha o Japão tem tudo para dar errado. Tudo, só vulcão? Não, pior que isso. É vulcão, terreno e inverno. A topografia é um desastre. País pequeno. País pequeno, baixa população. A língua não é falada em quase lugar nenhum do mundo. Os documentos em japonês têm que ser traduzidos para o inglês, qualquer outra língua, para fazer um contato. E esse país, com tudo... o que? A quarta maior economia do mundo? É a quarta maior economia. E outra coisa, ele está no fim, se falar no fim do mundo, ele está no fim do mundo. Ele está no fim do mundo. Geograficamente, então tudo para dar errado. Coreia do Sul, por exemplo, também outro exemplo. O Japão, tudo para dar errado. Ele tinha tudo para dar errado. E deu certo. Quando você vai na Suíça, a Suíça produz o quê? Ela reindustrializa. Na verdade, ela é um grande... até pouco tempo atrás, era o maior centro financeiro do mundo. Ela atraiu o capital do mundo para lá. Porque várias questões históricas. Mas, assim, tinha tudo para dar errado a Suíça. País pequeno, população muito limitada. Você tem 3, 4 idiomas na Suíça. Tem uma filha minha que morou lá, falava inglês, francês e... parte italiano, e ainda tinha o tal de cantonês que falava numa determinada região. Muito pequeno país, com uma diversidade muito grande de língua, deu certo. Então a gente tem que parar de pensar só em potencial. Eu dei essa volta... Israel... De novo. Israel, a maior produção de leite tem Israel no deserto. Pois é, eu dei essa volta enorme para mostrar o seguinte, nós temos um enorme potencial. Mas o que nós vamos fazer desse potencial, nós podemos transformar assim, numa das maiores economias do mundo, porque o mundo precisa de nós, ou nós podemos ter um futuro medíocre, como alguns países o têm. E na sua visão, hoje nós somos medíocres? Né? Nós estamos tendo atitudes medíocres. Nós temos que pensar não no agro, não no empresário urbano, não no trabalhador, nós temos que pensar na nação. As decisões dos nossos dirigentes têm que ser decisões não de governo. Você acha que pelo fato de nós termos uma natureza, sol, terra, água, doce, e tudo que você produz dá, o brasileiro se acomodou? Diferentemente de um japonês, de um coreano, igual, por exemplo, um venezuelano, que como tem reserva de petróleo, de certa forma está garantida a renda dele, ele se acomodou com isso? Vou te dar um exemplo aqui. O desafio natural, ele não deixa de ser um estímulo para a pessoa ter que produzir e ser mais eficiente. Então, vamos lá. O maior erro de Pedro Vaz de Caminha foi escrever assim, aqui se plantando tudo dá. Falei para você que o Cerrado, que é grande parte da nossa nação, é um deserto, completo deserto. Você vai no Nordeste, completo deserto. Mas se eu vou em Petrovina, é um berço de riqueza. Porque a irrigação está trazendo exportações de frutas. Eu dou emprego de 15, 10 trabalhadores por hectare para produzir frutas. E essas pessoas estão ganhando dinheiro, dando esse mundo de emprego, gerando esse volume robusto de emprego. O Cerrado era pobre. Aonde é o ponto? Aqui, usando tecnologia, ciência e trabalho duro, se plantando, tudo dá. Eu vou te dar um exemplo de um país... O brasileiro é empreendedor e é trabalhador, né? Isto é. Tanto é que com tantas proteções trabalhistas, ele ainda tenta empreender. Ele prefere ser o responsável... Arriscar. Ser o responsável pelo futuro do que deixar na mão do Estado. Eu vou te dar um exemplo. Um país que tinha as dificuldades do Brasil tão grande e hoje virou a maior potência do mundo. Os Estados Unidos também é continental. O Corn Belt dos Estados Unidos era um pântano. Nova York era pântano. Eles drenaram aquilo lá tudo e produziram, tornaram uma das regiões mais ricas do mundo na produção de alimentos. Então é o seguinte, você tem potencial, alguns países que têm potencial conseguiram atingir o sucesso, outros não. É cultural, é investimento em educação, ciência e tecnologia. Isso é que faz um país crescer. Enio, segundo o ex-ministro, né, Roberto Rodrigues, no ano 2000, o agro exportou 20 bilhões de dólares, 2020 bilhões de dólares. Já no ano de 2023, foi exportado 166 bi de dólares. Quer dizer que alguém perdeu o mercado para o Brasil. E esse alguém não está nada satisfeito. Existem narrativas, aí a minha pergunta, existem narrativas, principalmente na questão ambiental,
para dificultar a exportação do agro brasileiro? Você acha que criam-se barreiras, porque como o brasileiro é muito eficiente, ele consegue colocar o produto dele, começa a criar barreiras imaginárias que outros países talvez não tenham? Essa é a questão primordial. De novo, pragmatismo. O Macron veio visitar o Brasil. Macron é o presidente da França, né? Veio da Amazônia e tal. Veio da Amazônia. A França é uma grande produtora de alimentos para a Europa. Só que o produtor francês ele não tem competência para competir no mercado global. Ele é quase toda a verba da agricultura da União Europeia vai para a França. Ela pede isso, ela exige isso. Aonde é o meu ponto aqui? O Macron veio aqui, ele não discutiu o futuro, ele não discutiu, só falou da Amazônia. Só falou de questões ambientais. O Macron está errado? Não, ele está certíssimo. Ele defendendo dele. O Macron ele foi eleito para defender os interesses dos franceses. Se eu fosse o Macron, faria a mesma coisa. Mas a gente tem que produzir mais alimento no mundo para o mundo ter mais segurança. Beleza, vamos produzir mais caro para o meu produtor entregar esse alimento lá. Simples assim. O governo dos Estados Unidos, agora com a China, estão tendo uma rixa, né? Os Estados Unidos estão vendo a China crescer cada vez mais, a economia dela, e começa a ameaçar o governo americano. Estão surgindo retaliações contra a China, falando de espionagem, cada um cria sua narrativa. Cada um cria sua narrativa. Quem está errado? Ninguém. Os Estados Unidos está certo em tentar brecar a China, e a China está certa em tentar ocupar seu espaço. Quem está errado? Nós que não estamos fazendo isso. Eu vou te contar uma história. Numa das vezes que eu fui para os Estados Unidos, lá os sindicatos lá chamam birô. Eu estou um dos principais birôs dos Estados Unidos, e a gente andando para os Estados Unidos, veio um deputado, um representante dos produtores lá, conversar conosco. E aí eles falaram, tal. Aí eu comecei a questionar. Nós temos reserva legal, vocês não têm. Nós não podemos plantar até a beirada do rio, você planta dentro do rio. Vocês arrancam a árvore, a gente usa um produto agrícola, lava ele 3 vezes, fura ele e vai devolver. Pergunta aqui. Eles botam fogo. E outra coisa, a propriedade é sua nos Estados Unidos, você pode fazer o que quiser com ela, você pode encher ela de lixo. Ninguém vai lá te encher a paciência. Não tem uma legislação ambiental igual aqui? Não, nenhuma. E a área de reflorestamento deles pode ser deserto, pode ser o que for. O reflorestamento dele... Não é área igual a nossa, que é área produtiva. O reflorestamento dele está no Grand Canyon. Eu fiz essa série de perguntas. O deputado, simplesmente, ele calou minha boca com a seguinte afirmação. Assim, nós aqui seguimos a lei que nós aprovamos, a nossa lei. E nós fazemos leis para o nosso povo. Vocês fizeram uma legislação extremamente restritiva. Quem fez foi vocês. O erro está em vocês. Vocês têm que cumprir a lei que vocês mesmos criaram. A culpa não é nossa, a culpa é de vocês. Quando ele falou isso, que argumento que eu tenho? No final ele falou assim, o problema é que os deputados e senadores americanos pensam no mundo depois de pensar primeiro nos Estados Unidos. Nós somos muito subservientes. Nós temos uma baixa estima. Então a gente quer ser aceito por quem vem de fora. Só para dar um exemplo bem simples para todo mundo que está vendo entender. Quando vem um americano, um francês ou um italiano visitar o Brasil, você encontra com essas pessoas, o brasileiro faz esforço para tentar comunicar com o americano, com o inglês e com o francês. Ele tenta falar, mostrar, fala 10 vezes, o cara não entende, ele ainda ajuda o cara. Vai lá para fora. Vai lá para fora sem falar inglês. O cara vem falar com você. Garçom, ele vem falar com você. Você falou errado, ele não entendeu, segunda vez, ele vira as costas e vai embora. Não tem tempo para perder, senão você não sabe, você está aqui e não sabe falar a minha língua, o problema é seu. Vendedores de loja lá fora fazem isso. Você vai comprar um produto, você vai dar lucro para a empresa. O vendedor tenta falar com você uma vez, 2 vezes. Ele não gasta tempo com a terceira. Ele não tem esse carinho por você. Nós somos muito subservientes, nós precisamos pensar mais na nossa nação do que em outras nações do mundo. Aquela fala do Trump, mais América, é uma logo que deveria ser remetida ao Brasil, né? Valorizar o nosso, né? Nós começamos um caminho desse de voltar a amar a bandeira, cantar o hino nacional. Né? Eu estava, quase todo evento que eu vou agora, se canta o hino nacional. Eu tinha parado isso.
Quando eu era estudante, antes de entrar na sala de aula, você tinha que cantar o hino na fila. Você vê nos tratores, bandeiras do Brasil, coisa que você não via. Pois é. O nacionalismo voltou. Tá, voltou. Então, assim, se o nacionalismo voltou... O povo acordou. E o povo, e o representante do povo precisa entender aonde ele está. E qual é o momento. Porque se você for muito omisso, você não vai ser reeleito. Por isso que a troca no Congresso, na Câmara, é 50%. 50% do deputado não consegue reeleger, porque não identificou o time do porco. Isso é bom, né? Eu queria aqui falar do Grupo FETS. O Grupo FETS tem uma das empresas que é água mineral alcalina 13 Tilhas. Tem um pH alcalino, um dos melhores do Brasil. Água 13 Tilhas, sinônimo de saúde. Queria falar um pouquinho da reforma tributária. E aí, a reforma tributária vai impactar o agro? Vai ser bom ou não? Ela vai impactar toda a sociedade. A gente tenta... Primeiro, nós não somos pai da verdade, a gente não sabe tudo, né? A gente está aqui para aprender. Mas é incompreensível o que esses deputados e senadores fizeram. O que eu votei? Vai arrecadar X quantidade de recursos, eu vou mandar tudo para o governo central. E lá ele vai distribuir. Vai distribuir para quem? Para as panelas. Eu não quero nem chegar nesse ponto, mas sim, como que eu tiro o direito do prefeito reter parte do dinheiro aqui, para ele já começar a fazer a obra agora, e eu ter que ficar mendigando em Brasília? Igual se o dinheiro não fosse para o funcionário, ficasse na mão do patrão e o funcionário, não, vem cá. Hoje eu vou te dar R$200. Né? Se você for contra mim, talvez não te dou nada. Pois, olha o que os nossos deputados e senadores fizeram. E nossos mesmo. Como que você votou um negócio desse? Qual é a lógica? Você está tirando poder do cidadão, poder do interior para centralizar mais em Brasília, que é muito centralizado. O Paulo Guedes defendia menos Brasília, mais Brasil. Pois é. Foi o inverso, mais Brasília e menos Brasil. É inadmissível. Eu precisaria sentar com quem votou nisso. Qual a explicação possível para dar? Eu não tenho inteligência e preparo para entender como é que você abre mão, como é que você foi tão subserviente a aprovar isso. E outro problema, criar agora já o núcleo que vai, esse comitê que vai ajudar a distribuir esse dinheiro. São Paulo, Minas. Não tem nenhum do Cerrado, do Centro-Oeste. Nenhum do Centro-Oeste. É São Paulo, Minas e Rio de Janeiro? Nenhum do Centro-Oeste. Nenhum do Nordeste. Quer dizer, outros estados vão decidir o que vão mandar para o Centro-Oeste, outros estados vão decidir o que vão mandar para o Nordeste. É um tapa na cara. Nesse ponto até o Caiado tem batido, né? Sim. É o único, né? É o único que teve peito para bater, né? Isso eu dou minha palmatória, uma atitude de coragem. Eu estou tão indignado com isso que, assim, a gente acha que o nível caiu demais. Chegou num ponto que eu não sei onde nós vamos parar. O doutor Paulo estão falando que o Verde vai perder 150 milhões por ano de arrecadação. Eu acho esta previsão otimista. Eu acho que é pior que isso. Porque não é só o dinheiro que não entra. Não, vou te dar um exemplo. Você tem seu planejamento. Falar para o trabalhador comum. Você tem seu ganho ano, certo? Quando eu tirar parte daquele ganho ano, você não vai conseguir cortar todas as suas despesas imediatamente. O que eu vou fazer? Para eu me financiar, eu vou no mercado financeiro. Então, além de eu perder os 150 milhões, eu vou pagar juro do dinheiro que eu gerei. A minha economia gerou esse dinheiro, eu não tenho acesso a ele, aí eu vou pagar juro, o dinheiro vai para Brasília, vai ser distribuído por pessoas que não são da minha região. É um absurdo, e aprovaram isso. Isso é uma anomalia criada no Brasil, né? Isso é DNA brasileiro, vamos dizer assim. No lugar nenhum do mundo tem isso. Né? Nós temos várias anomalias, e eu vou tocar num ponto aqui, Nilson, eu quero que você anote para depois você fazer perguntas nos seus futuros podcasts. Vamos lá. Hoje o nosso orçamento, 95% do seu orçamento é carimbado. Certo. Vai para a saúde, vai para a educação, vai para várias áreas, certo? O gestor, ele tem 5 a 7% ali que ele opera. Flexibilidade. Que esse dinheiro, ele vai para investimento, certo? Uhum. Lembra que tem as emendas do relator e tal, né? Então tem 5, 7% que vai para investimento. Que o Estado, o presidente, o governo executivo decide onde vai investir para fazer esse país crescer.
Tanto que isso é importante. Lá atrás tomaram a decisão de investir no Cerrado. Transformou o país. Que foi uma decisão assertiva. Assertiva, transformou o país. Isso nós estamos falando em 1970. 70, 60. Então nós 70. Nós transformamos o país. O governo tinha orçamento, que tinha poder de interferência no orçamento e tomou a decisão. E isso ajudou o país a se tornar o que é hoje. Senão nós estávamos numa situação deplorável. Eu só tenho 5%. Em 3 anos, anota o que eu estou te falando, em 3 anos, 100% do orçamento do governo federal vai estar travado. Ele não vai ter gerência de decidir nada. Ele só vai assinar o cheque. Isso. Como que eu vou fazer para projetar o futuro de um país desse? Se eu não posso investir, eu não cresço. É outra anomalia. Por isso que eu estou voltando lá atrás na sua pergunta inicial. Potencial nós temos. Temos que tomar as decisões corretas. Nós estamos tomando só decisões equivocadas. Enio, eu entrevistei na semana passada o Dr. Luiz Alberto, presidente da OCB Goiás. E eu queria falar um pouco de cooperativismo. A gente conversa para participar das entrevistas tal, com pessoas relacionadas a determinados temas. E eu falei com alguns cooperados. E eles relataram que muitas das vezes deixam de comprar ou fazer negócio com a cooperativa comigo, mesmo sendo cooperado, eles deixam de fazer negócio comigo para fazer com suas concorrentes. A Comigo é uma das maiores empresas do Brasil. Você acha que ela vem perdendo seu viés cooperativista? Essa é uma pergunta extremamente interessante e aí eu preciso ponderar, né? Nem todas as respostas do mundo são sim ou não. Vou te dar um exemplo aqui. Só para deixar claro, eu confio plenamente no cooperativismo, sou cooperado e do associativismo. Eu tenho propriedade em 2 municípios, eu pago o sindicato rural dos 2. Pago o sindicato rural dos 2. Eu também sou cooperado, sou sindicalizado. Então, assim, eu acredito nisso. Mas vamos lá. A gente que acompanha de perto a formação de preço de milho e soja, tem momentos que a Comigo está comprando soja, ela quase não tem margem nenhuma, até tendo prejuízo. Grande parte ela tá com margem. O problema é o seguinte, o mercado hoje é muito competitivo. Qual que é o ideal da cooperativa? Atender o anseio de todos no preço mais competitivo possível para dar retorno financeiro ao seu cooperado. Correto? Só que uma cooperativa, quando ela cresce muito, como a Comigo, eu tenho vários tomadores de decisões. E eu não consigo olhar caso a caso. Alguns desses cooperados podem ter sido injustiçados, ou por falta de crédito, ou não ter o representante da Comigo não ter entendido como seria a questão de preço dele, ou não ter entendido o negócio dele. Aonde eu quero chegar? Eu me considero um bom profissional, mas eu não sou um profissional exímio de erro. Eu tenho que acertar muito mais do que errar, mas eu cometo equívocos, tanto profissionalmente como em casa, na vida social. Às vezes, relacionando com alguém, você pode passar de um ponto que incomoda outra pessoa. A cooperativa é um ser vivo. Ela é um ser vivo com vários braços. Em algum momento, sim, ela toma atitude equivocada. Mas quando eu olho a história, a trajetória... A essência, ela mantém seu viés cooperativista. O viés cooperativista também está mudando um pouco, né? Antigamente, ele era mais simplista. Hoje não. Hoje eu preciso olhar tentar ajudar o meu cooperado, mas eu também tenho que preservar o meu patrimônio. O cooperado não pagou uma vez, 2 vezes, ou eu errei um time, um gestor da cooperativa. Ele comprou esse determinado produto, esse copo aqui do Papo Ligeiro. Então eu vou vender copo do Papo Ligeiro. Eu comprei, o mercado mudou, eu comprei na hora errada. Se for vender copo Papo Ligeiro, a gente vai vender muito. Vamos vender muito. É bom de vender. Vamos vender muito. Então vamos lá. Eu comprei o copo do Papo Ligeiro, eu comprei esse determinado produto. Eu errei o time. Comprador da cooperativa, então, errou o time. Tem produtos, mas tem o mesmo copo mais barato no mercado. Às vezes eu estou fora do mercado. Se isso acontece regularmente, eu tenho que trocar esse gestor, esse comprador. Se acontece esporadicamente, mas no fim do ano ela entrega excelentes resultados, parabéns para esse gestor. Eu não estou aqui criticando a Comigo. Eu pego, falo de algumas pessoas e trago e monto meu questionamento. Né? Então, assim, como nós estamos num momento, nós vivemos um estado democrático, acho que as perguntas elas não precisam ser feitas saudáveis. Né? E outra coisa, Nilson, não existe pessoa
entidade cooperativa que não precise de críticas, porque não é o elogio que faz mudar. Na sua vida pessoal, profissional, você vai crescer nos momentos de dor. Elogio, só elogio não faz você crescer. Vou te dar um exemplo. Todo político sabe disso, eu vou falar, eles sabem, mas vão continuar errando. Você acende o poder, a grande maioria deles abandonam os que caminharam com você, seu grupo, e é cercado pelos que te adulam. E você vive numa bolha. E você fala o que você quer ouvir. E você acha que você é o melhor, você acha que você vai ganhar a eleição, você acha que todo mundo está gostando de você, e todo mundo que chega, quando chega um crítico perto de você, a bolha te protege, não deixa a informação chegar para você. Isso é um desastre político. A vitória tem muitos pais, a derrota é solitária, né? Grande frase sua. E isso aconteceu no passado, está acontecendo agora, vai acontecer no futuro. A gente se cerca, o poder é cercado por bajuladores. Tem uma frase interessante de Churchill, quando ele virou primeiro-ministro inglês, né? Depois de uma boa caminhada, ele virou primeiro-ministro inglês, e um grande amigo de Churchill, não tinha WhatsApp naquela época, ele escreveu a Churchill: meu amigo, cuidado, você está sendo cercado de bajuladores. Isso é o início do fim. Mandou para o Churchill. O Churchill escreveu em volta para ele: meu amigo, você está completamente correto. E o pior, eu estou gostando muito disso. Então, no final do dia, a gente precisa criticar sim. Quem te critica talvez te ajuda muito mais do que quem te elogia. Isso. Então, tudo merece ajustes. Eu sou produtor de leite. E eu queria falar um pouco de leite. A atividade leiteira vem sofrendo com margens cada vez menores. Segundo o jornal A Gazeta, somente no ano de 2022, produziu-se 1 bilhão de litros de leite a menos que no ano anterior. Vendo uma superelevação nos níveis de importação de leite no ano de 2023, 2023 nunca importou leite na história como importou em 2023, né? Devido às barreiras do Mercosul, Uruguai, Argentina, e que a gente sabe que vem leite de fora e que usa aquelas portas para mandar leite para o Brasil de forma ilegal. O Uruguai manda 3 vezes mais leite do que ele produz para o Brasil. Como isso? Né? O que precisa ser feito para trazer segurança financeira para os mais de 1 milhão de produtores de leite espalhados pelo Brasil? Porque leite, essa situação tá muito difícil. Nós precisamos para o leite o que nós precisamos para o produtor de soja, o que nós precisamos para o empresário urbano, o que nós precisamos para o trabalhador brasileiro, o que nós precisamos para os professores, o que nós precisamos para os estudantes. Nós precisamos de pessoas que pensam na nação, no desenvolvimento. Nós precisamos de estadistas, não candidatistas. Precisamos de Churchills no negócio. Margaret Thatcher, Churchill, você tem vários nomes, né? Reagan fez uma transformação nos Estados Unidos, François Mitterrand na França. Nós precisamos de pessoas que lutem para o desenvolvimento desse país. Se esse país crescer... Se fosse colocar um brasileiro, Juscelino Kubitschek seria um grande homem. Nós tivemos grandes homens na história. O próprio Temer, apesar de todos os problemas, foi uma pessoa que deu uma reequilibrada nas contas, né? Muita gente me bate porque eu falo isso, mas eu ainda continuo acreditando que ele foi pelo pouco período que ele teve. Não sei se você concorda. Eu concordo, gênero legal. Temer, o breve. Infelizmente já foi breve, né? 1 ano e meio de governo. Então, assim, em 1 ano e meio de governo, olha o que ele aprovou, olha o que ele criou. Só não passou a reforma da Previdência por conta do Joias, né? Pois é, ele fez muita coisa em 1 ano e meio. Então, nós precisamos de estadistas. O problema é que um pai numa família, que vai decidir o futuro da família, às vezes ele tem que falar não para o filho. Vamos para a praia. Não, agora nós não podemos. Tem outros investimentos que nós vamos fazer que vai ser melhor para a nossa família do que ir para a praia. Vou comprar um carro novo. Não, agora não é hora disso. Então, quando você é um estadista, você tem que falar muitos nãos para fazer o sim correto. Vou te dar um exemplo. É muito fácil um pai falar não para um filho quando ele não pode realmente dar alguma coisa. Eu quero um carro, não tem dinheiro. Minha filha quer um carro, não tem dinheiro. Eu não vou dar. Por quê? Porque não tem condição. Não tem condição, não tem crédito. Senão eu vou me endividar, pagar juros. Mas isso não é um bom pai. Um bom pai é aquele que fala não,
podendo falar assim com facilidade, mas ele entende que não é o momento daquele gasto, que não é o momento na vida daquela pessoa fazer isso. Então nós precisamos de... E por que ele faz isso? Porque ele está formando a próxima geração dele. Nós precisamos de pessoas estadistas, que a gente comece a negociar acordos que interessam ao povo brasileiro, que a gente olhe a área trabalhista que interesse ao povo brasileiro. É o emprego e a renda que faz um país crescer. Nós precisamos de pessoas que olhem a área ambiental, a área trabalhista, a área jurídica, a área política. Você acha que essa nova geração política, nós temos esses estadistas se formando? Não, eu tanto não acho... Os velhos da política que estão há 20, 30, 50 anos, estou falando o pessoal jovem, o pessoal que está entrando, que está com gás. Você acha que tem... Nós podemos acreditar que tem muita gente boa vindo aí? Não, não tem. Eu vou te dar alguns dados para vocês refletirem. Na minha opinião. Opinião, cada um tem a sua. Uhum. De novo, eu não sou o pai da verdade, né? Na verdade, eu tenho muitos equívocos na minha carreira, na minha vida. Mas vamos lá. Quando você olhava o passado, você falava de líderes políticos, você citava 3, 4, 5, 6, 7 nomes, né? Era em Goiás, era o Íris, você falava de grandes lideranças no país, né? Antônio Carlos Magalhães. Não estou falando de quem está no poder, não. Não estava no poder, mas era uma referência, né? De credibilidade e de visão de mundo. Você tinha isso aqui, você tinha lá fora, citamos Reagan, Thatcher, Helmut Kohl, então, a Merkel. Angela Merkel na Alemanha. Bom, quem que é o líder político da Alemanha hoje? Você sabe o nome dele? É o carequinha lá. Mas você não lembrou igual você lembrou da Merkel, né? Quem que é o primeiro-ministro inglês? É o Boris Johnson. Não é mais, aquele moreninho. É o moreninho. É o moreninho. Tá vendo? E a gente, eu estou usando os políticos. Show. Show, mas você tá vendo? Quando era Thatcher, era imediato, ela ocupava espaço. Não, Margaret Thatcher, né? Merkel na Alemanha. Então, assim, quando você tinha referência, mas vamos tirar, que é muito fácil você criticar político. É muito fácil você criticar político e não dar uma olhada aqui dentro. Vou te falar um negócio. Antigamente todo mundo sabia quem era o presidente da Fiesp. Você sabe quem que é o presidente da Fiesp? É o Zé... filho do ex-vice-presidente do Lula, o Zé Alencar. Beleza, olha o que você fez. É filho do ex-presidente do Lula. E não é a referência. A referência é que ele é filho do ex-presidente. Mas é o presidente da Fiesp. Esse aí. Mas... Pelo menos eu não estou tão desinformado. Não, você está informado. Olha só a linha de raciocínio. Para você buscar a resposta, você foi no vice-presidente do Lula para chegar. Antes você lembrava do nome, né? Então você, presidente da Febraban, eu não lembro quem que é hoje. Era um nome. Então a gente tinha lideranças políticas, você tinha lideranças empresariais. Mas eu quero falar das famílias. Hoje os pais, o homem da família, está muito omisso. Um pai, ele tem que ocupar o seu espaço. Tem hora que ele tem que falar não e não e não. Porque é importante esse direcionamento. Ele conversa com a mulher, conversa com os filhos, ele escuta tudo, mas ele tem que ter o posicionamento dele. Quando eu falo homem, não é o ser masculino, é o provedor. É a mãe, é a avó, é o tio. É o provedor. Quando eu era pequeno, você chegava visita em casa, todo mundo sentava, né? Os meninos ficavam lá, aí servia, aí os meninos iam servir. Hoje, você chega em algumas casas, uma criança de 2 anos, 3, 4 anos, 5 anos, dá birra para escolher o lugar de sentar. Ela vai num restaurante, ela parece um rei. Quer dizer, falta de liderança, falta de posicionamento. Que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. Pois é. Já dizia a música. Então, essa falta de liderança não é na política. É na política, é na área empresarial, é nas famílias. Nós precisamos nos reposicionar. E isso é um fenômeno mundial. E isso vai acontecer. Dá uma olhada no que está acontecendo na China. A China vai trazer... Não é que eu admire o governo chinês, tá? Deixa bem claro isso. Depois vamos falar que eu estou apoiando o comunismo. Mas assim, você tem que ter regras. E essas regras e direcionamento trazem desenvolvimento. Tanto empresarial, como político, como familiar. Não é os governos que formam as famílias. É as famílias que formam o governo. Eu não sei quantos votos o Lula teve, quantos votos o Bolsonaro teve, mas ele teve muitos votos. Tinha um bispo lá em Santa Helena, eu estudei numa escola paroquial,
E isso me marcou, devia ter uns 10, 12 anos na época, que ele falou, você quer olhar como é que tá a sociedade? Olha para dentro das famílias. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Se nós tivermos núcleos familiares fortes, nós não vamos aceitar ser representado por pessoas medíocres. Hoje o cara critica o vereador, critica o prefeito, critica o deputado estadual, critica o federal e critica o governo. E ele tá fazendo o quê? Isso. Olha na casa dele. Você tem força na sua casa? Você é um exemplo a ser seguido na sua casa? Os seus filhos te bajulam ou te admiram? Que é diferente. Eu gostar do meu pai que me dá tudo, ou eu admiro meu pai porque ele é forte? Eu admiro minha mãe porque ele é forte? Esse é o ponto. Vamos pegar um avião e parar lá na Argentina? Bora? A Argentina está completando 6 meses da gestão Javier Milei, com algumas conquistas. Uma mega desvalorização do peso argentino, uma baixa na inflação, superávit por 4 meses seguidos e algumas não conquistas, como um forte embate por parte da oposição para algumas reformas e privatizações, um índice altíssimo de pobreza, chegando a 50%, se ela já herdou, né? Você acha que a Argentina está no caminho certo agora? Eu acho interessante, nos últimos programas que eu participei, né, de entrevista, de bate-papo, e até mesmo em algumas rodas de negócio, de amigos, essa pergunta vem sempre, né? Porque, será que os caras estão acertando? Essa é a pergunta, né? Que pode servir de exemplo para outras nações do mundo. É porque aí até tem uma outra pergunta. As reformas estruturantes podem vir influenciar o Brasil? Beleza, então vamos lá. Senhoras e senhores, não é que a Argentina está no caminho certo ou no caminho errado, não. Ela só tem esse caminho. Fez tanta cagada que... Ela só tem esse caminho. Eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou seguir por esse lado, extremamente difícil, o caminho é duro, é sofrido. É a porta estreita. É extremamente estreita porque eu destruí-o. Ou eu vou voltar novamente para esse lado. Ao voltar para esse lado, eu já deu errado, vai dar mais errado ainda. Eu não tenho saída. A saída é aqui. A economia argentina está boa? Não. Vai ficar boa? Não. Ela vai parar de piorar e vai começar a melhorar delicadamente. Vou voltar no exemplo do Cerrado. Nós investimos milhões e milhões e milhões e bilhões de reais para fazer o Cerrado produzir. As primeiras famílias que chegaram aqui, vindo do sul, que foram abrir o Cerrado, quebraram quase todas. Quase todas. Alguns sobreviveram. Quem chegou agora, esse caminho já foi pavimentado. É muito mais fácil você iniciar hoje do que você iniciar há 20, 30, 40 anos atrás. O que eu quero mostrar aqui para você... Nilson, a gente está no começo da caminhada dela. Vai sofrer muito. O Milei vai sofrer demais. 50% da população da Argentina recebia alguma benesse do Estado. É o considerado pobre, né? Isso. Então, eu não tenho mais dinheiro para fazer isso. Então, eu estou cortando isso. Isso vai trazer incômodo. É incômodo. E esse incômodo me traz críticas, me traz força na oposição para bater. Só que eu não tenho outro plano. Você tem que fazer. Não tenho. Vou te dar um exemplo. Você está com câncer na próstata. Certo? Não tem jeito. Ou arranca a próstata ou morre de câncer. Não tem caminho. Arrancar a próstata é um bom caminho? Não estou falando que é um bom caminho arrancar a próstata. Mas assim, é o único caminho que você tem. Queria falar um pouquinho do Brasil e do mundo. Por que, na sua opinião, o Brasil é tão rico em recursos naturais, tendo a 8ª economia do mundo, mas em contrapartida está na posição 120 em ambiente para fazer negócio? O que está travando a gente para flexibilizar as coisas, para facilitar a questão do negócio? A gente já falou na segurança jurídica e tal, mas tem alguma outra coisa que pode... Porque o brasileiro é empreendedor, né? O brasileiro é de fazer o negócio acontecer. Você vê, principalmente o pessoal do Sul tem subido e desbravado esse Brasil. Nós estamos lá no Piauí já. O que está acontecendo? Por que é tão difícil eles enxergarem que nós estamos numa posição tão ruim para fazer negócio e tentar melhorar? Fantástica a sua pergunta e eu vou pedir desculpa aqui, vou dar uma esticadinha na resposta. Tá. Procura para sua mãe, para seus tios, para seus avós. Lá atrás, esse problema não é de agora. Nós somos tão burocráticos que nós criamos no passado o Ministério da Desburocratização. Nós criamos um ministério só para desburocratizar. Quando um produto chega de fora para descer no Brasil, eu importei um produto, eu vou descer do navio no solo brasileiro e do solo eu vou pôr no caminhão para despachar. Sabe qual é o nome do profissional que faz isso? Ele vai desenrolar o processo.
Desenrolar o processo. Então, lá atrás, em 85, 90, nós tivemos o Ministério da Desburocratização. Nós somos muito burocráticos, lento, é lei para tudo, de tudo quanto é jeito. E outra coisa, nós cometemos um erro. Várias leis, elas são interpretativas. Então, você é um agente do Estado, eu sou um agente do Estado. Eu falo isso aqui é azul, você fala, não é azul. Isso é um verde diferente. E o seu, a minha opinião, é a sua pune quem pintou aquilo lá de azul ou não. Então, isso é um desastre. Primeira coisa é essa. Segunda, nós temos um ativismo jurídico, tudo vai para a justiça. Isso é um desastre. Então vamos lá, burocrata mais, insegurança jurídica, uma omissão absurda do parlamento. Omissão. Nós temos texto da Constituição que até hoje não foi regulamentado. Não tem explicação para isso. Tem coisa há 20 anos sendo votada. 20 anos sendo votada. Eu estou esperando, de novo, defender os nossos amigos do Norte. Eu estou esperando há mais de 10 anos uma decisão se vai poder construir uma rede de energia ou não. Enquanto nós estamos pagando milhões para um país vender energia para nós de péssima qualidade. Então, assim, nós temos N erros. O único ponto positivo que me dá esperança para o Brasil. O mundo precisa do Brasil. E precisa fortemente do Brasil. Hoje, esse dado é muito interessante. Hoje nós temos 8 bilhões de habitantes no planeta. Em 2050 nós vamos ter 10 bilhões. Para a gente chegar ao primeiro bilhão de habitantes, nós gastamos 1.920 anos. Então, se eu voltar lá 4 mil anos antes de Cristo, 5 mil anos antes de Cristo, 6 mil anos antes de Cristo, até chegar a 1 bilhão, foram 8 mil anos. 8 para chegar a 1 bilhão. Em 1920 a gente tinha 1 bilhão. Chegou aos 8 bilhões. Nós já estamos com 8. Nós vamos pôr no mundo 2 bilhões de habitantes. 30 anos. Em 30. Não é 30 não, 25. Anos. 25 anos. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E esses habitantes precisam de alimento. O interessante, dos países que vão crescer população, só dos países da ONU, que são 190 e poucos países, 180 e poucos, só 10 vão crescer população. Índia, China, Tailândia, Indonésia, 4 da Ásia. Os Estados Unidos e 5 países africanos. Então, dos 10 que vão crescer a população, só 9, só 1 é país rico. O resto tudo é pobre que está indo para desenvolvimento. Beleza? As populações desse país têm renda média baixa. O crescimento do mundo vai vir do crescimento desse pessoal mais frágil. Quando esse pessoal crescer, ele vai ter maior renda. Quando a pessoa de menor renda tem maior renda, a primeira coisa que ele compra é comida. E grande quantidade. Ajuda o Brasil. Segundo os Estados Unidos. Estados Unidos é o país rico. Ele não vai precisar importar alimento. E ele já é um exportador de energia. E ele já é autossuficiente em combustível através do shale gas, né? E através do biocombustível, do biodiesel da soja e do etanol de milho. Do gás, tá? Isso, o gás de pedra porosa, o shale gas. Então, os Estados Unidos está seguro. Mas, grande parte do crescimento do mundo ainda vai estar na Europa, no Canadá, e esses países vão precisar de muita energia. Falei para você que o calcanhar de Aquiles da Alemanha é a energia. O Brasil... Tanto que eles estão reativando termoelétrica por conta da Rússia ter cortado o gás deles. Isso, quando você fala termoelétrica, ela é utilizada ou com carvão ou com... É a mais poluidora que existe no mundo. Para eles morrer de frio, eles tiveram que... Para eu deixar essa energia menos poluente, eu vou ter que usar biocombustível. Quem é o maior fornecedor de biocombustível no mundo? Brasil. Estados Unidos, depois do Brasil. Só que os Estados Unidos já está perto do seu ápice. Nós estamos engatinhando em biocombustível. Então, quando eu olho alimento, quando eu olho energia, o Brasil ele tem um fantástico potencial. Por isso que eu tenho esperança no Brasil. Não é que nós vamos nos transformar. O mundo precisa que a gente transforme, senão o mundo não cresce. Então, o mundo vai interferir aqui. O que está dando errado nesse país? Nós precisamos mexer, porque senão eu não cresço. Eu vou ter que gestar a pressão internacional para a gente dar certo, vai ser enorme, enorme. Por isso eu tenho esperança da gente dar certo. Queria falar um pouco de Rio Verde, já caminhando para o final.
Quando falamos em Rio Verde, falamos do segundo maior produtor de grãos do Brasil, maior produtor de proteína animal do Brasil. Falamos do maior exportador do estado de Goiás e o quarto maior PIB do agronegócio brasileiro. Dados esses obtidos pelo Ministério da Economia. Falamos de uma cidade que saiu de 1,2 bi de PIB em 2001 para 11,8 bi em 2020. Como é que você vê Rio Verde? Rio Verde é um caso sui generis, né? Eu sou daqui, nasci aqui, comedor de piqui, amo minha terra. Abobrense. Mas eu viajei para fora, depois voltei. Você já é um cara do mundo, é? Citizen the world, já andei na Ásia, já andei para tudo quanto é lugar, sempre tentando aprender, sempre tentando entender esse agro. Sério, Rio Verde é difícil entender, a pujança de Rio Verde. Vou te dar um exemplo. Ana Paula Barbosa fez um comentário para mim aqui no podcast, que ela falou assim: Nilson, Rio Verde é um país fora do Brasil. Parabéns. Eu achei algo interessante. Parabéns. E vou te dar um exemplo. Vamos falar a verdade, nós tivemos uma queda de renda enorme. Você tinha soja de 150, 180, está 100, 110. Então, milho, 80 para 40. Então, você teve a arroba de boi de 300 para 200. Então, e nossa cidade respira agro, né? É menos volume de dinheiro circulando. Primeira loja da Bayer no mundo aqui em Rio Verde. Isso não é do nada. Tecnoshow é exemplo de organização para o mundo inteiro. Vou chamar a sardinha para o meu prato aqui, né? Eu sou presidente da APMP, que nem você disse. A APMP fez o seu 8º encontro APMP com a Placana agora, essa semana que a gente fez esse encontro. Ela é uma associação nova, já só está no 8º encontro. Nós temos mais de 15 anos já, mas está no 8º encontro. Já é o maior evento do setor sucroenergético do Cerrado. Não existe outro do nosso tamanho. E o ano passado já o era, e o ano retrasado já o era. Então, rapidamente... Está no 8º. Nós então, rapidamente... a partir do 5º ano, você já... Já. E o interessante é o seguinte, nós rapidamente ocupamos um espaço de proeminência. Nunca na história, a Aurplana, que é a Organização dos Plantadores de Cana do Brasil, teve um presidente que não fosse de São Paulo. E o atual presidente foi presidente da PMP, é goiano, nascido aqui e hoje lidera todos os produtores do Brasil em cana-de-açúcar. Eu fui presidente da Comissão de Cana-de-Açúcar da CNA por 10 anos. Eu fui o primeiro a não ser paulista ou nordestino. Mas isso é mérito do Enio? Isso é mérito desse presidente? Não, isso é mérito da cidade, da pujança da cidade. Então Rio Verde é difícil entender. Nós tivemos agora, eu fiquei horrorizado com o que aconteceu recentemente. Me ligaram para oferecer loteamento, todo dia alguém te liga, né? Uhum. Nós vendemos um loteamento inteiro em um dia e meio. Eu tenho até vergonha. Você vende prédio aqui na planta. Pois é, eu tenho até vergonha de falar isso fora, porque fica parecendo que você tá barrista, exagerando, sabe aquela piada? Uhum. Então, assim, eu já nem... A história da vaca do cara que dá 20, 60 litros de leite comendo 2 quilos de ração. Pois é. Então você tem vergonha de falar, porque senão o cara vai questionar a minha idoneidade. Então eu nem gosto de tocar. Então o Rio Verde tem uma pujança enorme. Isso vem do agro, mas a gente conseguiu o tanto que é importante. A gente tem que parar de achar que só o agro vai trazer resultado. Isso veio do agro, mas hoje nós somos um centro educacional exuberante. Quantas universidades e cursos não tem em Rio Verde? Numa palestra sua, num comentário seu, você fala, tem professor de mandarim vindo para Rio Verde. Coisa inacreditável. Vou te dar outro exemplo. Olha o setor de saúde nossa. O que está tendo de clínicas e especializações. Então a gente, é agro, é comércio, é educação, é saúde. Imobiliário, construção. Profissionais de altíssima capacidade na área de TI. Tecnologia da informação, gestão de dados. Olha esse cowork maravilhoso. Aonde que eu vou encontrar um time desse? Então, assim, Rio Verde é sério. Eu preciso de mais inteligência e mais tempo para entender a cidade. Ela sempre cresce. Inclusive, quero agradecer minha equipe aqui, que assessora o Papo Ligeiro, né? Por esse ambiente agradável, gostoso. Acho que isso é muito importante. Só um comentário. Para quem vir, toma o café, que o café aqui é fantástico. A questão ambiental do agrodefensivo, você já comentou, eu só queria ler, só para deixar bem assim claro o que é isso. Aqui no Brasil, quando um produtor termina de usar um agrodefensivo, ele lava 3 vezes a embalagem, fura e devolve. Não devolve não, ele fura, tira uma nota fiscal, leva essa nota fiscal no custo dele do frete e leva na central de embalagem. Na França eles vão e põem fogo.
Ele acaba de usar e põe fogo. Nos Estados Unidos ele põe fogo. Nos Estados Unidos ele não precisa pôr fogo, ele joga lá. Dentro da propriedade dele, ele é rei, ele faz o que ele quiser. Eu tinha muitos assuntos que eu queria tocar com você, eu tive que dar uma filtrada, senão nós ia ficar com umas 2 horas. Queria tocar no assunto Ucrânia-Rússia, que também não deixa de interferir, mas vamos para o Rio Grande do Sul, que está na nossa porta. Enio, impossível não tocarmos na tragédia do Rio Grande do Sul. Segundo a CNN, o excesso de chuva atingiu mais de 70% dos municípios gaúchos. As preocupações são as mais variadas, desde como estará o solo para a próxima safra 24-25, até os vinhedos completamente destruídos. Pessoas que perderam suas vidas, suas casas, seu local de trabalho. Estradas e pontes destruídas. Na sua visão de mundo, vendo como outros países agem diante de uma tragédia como essa, o governo federal brasileiro tem capacidade de transformar essa tragédia em um divisor de águas de forma positiva? Eu vou falar rapidamente da Ucrânia e da Rússia para não tomar seu tempo, mas rapidamente. Meu ponto de vista, a Ucrânia vai ser abandonada logo, ela vai sucumbir. Principalmente se o Trump ganhar. Com ou sem Trump? Com o Trump esse processo é mais rápido. Por quê? Está ficando cara essa guerra demais para a Europa e para os outros países do mundo. Vão abandonar o Zelensky. Vão abandonar o Zelensky. Destruiu, acabaram com a Ucrânia. Então, na minha visão, a guerra está perto do fim e vão matar a Ucrânia por inanição financeira. Ponto. Vamos falar do Rio Grande do Sul. Você foi muito perspicaz. Na verdade, a situação lá é calamitosa. Ponte, eu reconstruo algumas. Estrada eu faço atalho, né? Mas o que a gente vai demorar décadas para ver. A gente arrancou toda a rede de energia. Os postes foram arrancados, os fios foram levados. Eu tenho que reconstruir uma rede inteira de energia. Isso é milhões. O solo, as principais camadas solo, as primeiras camadas solo, onde tem a maior fertilidade, foram lavadas. Aquilo é décadas para se recuperar. Décadas. Então nós temos o Rio Grande do Sul, ele vai demorar muito tempo para voltar a ser um estado proeminente, rico, forte. Eu acredito que isso vai acontecer, acredito que os gaúchos vão sair mais fortes do que entraram, porque eles aprenderam uma coisa simples aqui. Simples. Eu não posso depender do Estado. Quando eu falo do Estado, não é só o governo federal, é o federal, municipal e estadual. Eu não posso depender do Estado. E eu provo para você. As primeiras ajudas que chegaram, e o grande volume de ajuda que chegando, são empresários, são pessoas do dia a dia que estão lá trabalhando e dando suas doações. O Estado foi lento. Segurança. Quem tinha arma em casa, ficou na sua casa para defender seu patrimônio. Quem não tinha arma, foi lesado. Além de perder tudo, que pouco que salvou foi roubado. Saques constantes. Mas eu falo após essas águas baixarem, eu falo que o governo federal ele tem estrutura de gente competente, comprometida para ir lá e falar, não, nós vamos precisar reconstruir isso aqui, nós vamos precisar criar diques, sistemas de proteção que vão conter próximas enchentes. Você acha que tem isso? Ou isso é no calor do momento? Não, é 50 bilhões, não sei o quê. Vou te dar a prova do calor do momento. Estou te falando que nós estamos demorando mais de 10 anos, 15 anos, para permitir a construção da linha de transmissão de energia que passa na reserva. Construir diques, vamos construir diques. Quem vai dar licença ambiental? O Ministério do Meio Ambiente vai fazer uma exceção para o Rio Grande do Sul? Teria que fazer, né? Mas se ele faz para o Rio Grande do Sul, se eu faço uma permissão aqui, eu preciso fazer permissão ali também, que eu não tem países diferentes. Se fizer, amanhã acontece a mesma coisa, vai inundar de novo, vai matar mais gente. Nós vamos ter que se rediscutir. Eu não acredito que o governo tenha força política e força no plenário para fazer isso. É só você ver as últimas votações. O interventor que estão querendo colocar lá, você concorda com isso? O problema não é nem o interventor, a pessoa em si, se o Pimentel é bom ou ruim, não é esse que é o ponto. O problema é o seguinte, eu vou ter uma coesão nacional para a gente mudar de rota. O ponto é o seguinte, olha o que aconteceu agora. O governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou várias ações. Resoluções. Todos os vetos caíram. E o governo está fatiado, não tem mais cargo para eu dar. Não existe mais cargo para eu dar. Então, vai criar mais ministério. Aí eu crio mais ministério, eu tenho menos recursos para pular. O meu fiscal que está ruim vai para péssimo. Então, aonde eu quero chegar? E, de novo, eu não estou pondo a culpa num só governo, estou
pondo a culpa do entendimento de mundo que nós temos. Não estamos falando de governo, nós estamos falando de projeto de país. Projeto de país nós é muito não maior do temos. que projeto de governo. Nós não temos projeto de país, nós temos projeto de poder. No final do dia, para fazer o que precisa ser feito no Rio Grande do Sul, eu preciso primeiro ter uma coesão do legislativo com o executivo para fazer isso junto. Para eu ter coesão, eu tenho que ter credibilidade. Você vai falar para mim, eu acredito. E eu falo para você, você me acredita. Você fala para eu não gastar. E você quer comprar um jato novo, fica no hotel que você gasta 2 milhões por dia, aí você não gasta, eu não gasto e você gasta. É o exemplo. Então a gente precisa dessa coesão. Palavras convencem, o exemplo arrasta. Isso. Segundo ponto, eu preciso rediscutir meu arcabouço alimentar. E isso dá desgaste. Então, se nós continuarmos com o mesmo modus operandi, o mesmo modo de ação, o Rio Grande do Sul vai demorar muitas e muitas décadas. Se a gente tiver maturidade, pragmatismo e uma visão de nação para a gente se recompor, vou te dar um exemplo nítido. Assim, precisamos fazer dicas no Rio Grande do Sul. Você vai lá, o governo dá sinais que vai começar a economizar dinheiro para investir no Rio Grande do Sul, que é necessário. Então, eu vou cortar na minha pele e eu vou investir no Rio Grande do Sul. Senado, Câmara, você faz isso também? Não, eu faço. Judiciário, você faz também? Tá, todo mundo começou a fazer. Estou dando uma hipotética aqui, um caso hipotético. Aí, eu vou precisar fazer dicas. Eu preciso de aprovações mais rápidas no Rio Grande do Sul para fazer essas dicas, aprovações ambientais. Beleza, eu aprovo, mas só que tem o seguinte, tem que aprovar também, qualquer análise ambiental tem que ser mais rápido. Agora, essa precisa de muito pivô. Eu preciso fazer barragem, eu preciso ficar para água. Vai ser rápida só para o Rio Grande do Sul ou rápida para todo mundo? Aí já entra um conflito de interesse. Mas a sociedade é isso, a política é administrar conflito de interesse. Não, nós vamos abrir para o Rio Grande do Sul, mas também vamos abrir para Goiás. Eu preciso de investimento em energia. Beleza, nós vamos fazer investimento em energia. Qual que é a prioridade? Rio Grande do Sul. Então nós vamos investir primeiro no Rio Grande do Sul. Depois que investir no Rio Grande do Sul, nós podemos investir aqui, mas depois de resolver o problema no Rio Grande do Sul. Então, essas negociações, elas precisam ter um drive, um líder, quem fale e o Congresso, a nação escute. Eu preciso ter credibilidade para fazer isso. Esse líder, né? Se você não tem líder, você não tem credibilidade. Se você não tem credibilidade, você não tem coesão. Se não tem coesão, cada um puxa para o seu santo, né? Se o curau é pouco, a minha farinha primeiro. Então, para concluir, uma fala do pai do Cerrado, Alisson Paulinelli. Ele afirmou que era possível dobrar a produção de alimentos até 2050 sem desmatamento. Você concorda? Plenamente, nós temos área para isso, mas eu preciso de novo, eu preciso de investimento, eu preciso de tecnologia, a tecnologia a gente até tem, mas eu preciso de irrigação, eu preciso de decisões ambientais mais rápidas, eu preciso de menos burocracia, eu preciso de segurança jurídica. Eu não posso ser questionado a toda hora, eu preciso criar um ambiente favorável ao negócio. E nós podemos dobrar a produção de alimentos, podemos dobrar o nosso comércio, podemos dobrar, aumentar muito a nossa indústria, aumentar muito. Eu preciso desburocratizar e ser pragmático. Para isso, eu volto lá atrás. Isso é feito pelo exemplo, isso é feito por liderança. Aonde não tem liderança, cada um vai para um lado e a gente fica patinando. O Brasil, há 40 anos, cresce mediocremente. Mediocremente. Nós temos que interromper esse ciclo. Enio, você é uma enciclopédia. Daria para a gente ficar aqui conversando mais horas e horas e horas. Tinha muita pergunta que eu pensei em fazer, só que para a gente resumir e conseguir encaixar, porque o papo é ligeiro, né? Então, queria muito te agradecer. Sei que seu tempo é corrido. Agradecer ter vindo aqui no Papo Ligeiro conversar com a gente. Isso, eu estou grato, eu te sigo há um bom tempo, né? Não estou sendo politicamente correto, não. É uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer. Muito obrigado e espero voltar um dia. Você gosta de carne assada? Adoro. Então tá bom. Meu medo era ser vegetariano. Não. Então tem uma lembrança aqui. Muito bom, muito bom. Personalizado. Muito bom. Muito obrigado. Uma honra ter você aqui. Uma honra foi minha. Pessoal, com a graça de Deus, terminamos mais um capítulo da nossa história. Fui!